E aí, pessoal, tudo certo? Se a meta é destruir em direito do trabalho nas provas de tribunal, pode chegar que o lugar é aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas de um jeito bem prático, num dos temas que mais caem e que mais tem pegadinhas, a famosa justa causa. E para a gente já começar no ritmo de prova, que tal essa situação aqui? Imagina só, uma pessoa do RH sem querer dispara um e-mail para a empresa inteira com a planilha de salários de todo mundo. Que situação, hein? E aí, isso dá justa causa? Segura essa dúvida aí que no final da nossa análise a resposta vai parecer óbvia. Palavra. Bom, nosso roteiro de estudos de hoje está bem claro. A gente vai entender o que é justa causa, depois vamos analisar as faltas graves, tanto do empregado quanto do empregador. Aí a gente entra na parte mais avançada, com casos especiais e súmulas, que é o que diferencia quem passa. E para fechar, aquele resumo matador para não esquecer mais nada. Bora lá? Então, vamos começar do começo, né? A base de tudo, o ponto de partida para qualquer questão sobre esse tema, está num artigo da CLT que tem que estar na ponta da língua, o artigo 482. É ele que dita as regras do jogo. E no fim das contas, justa causa é sobre isso aqui, quebra de confiança. Pensa no contrato de trabalho como uma relação baseada em confiança. Quando o empregado faz algo tão grave que essa base se quebra, aí não tem mais como continuar. Por isso que é a punição mais pesada. É tipo a pena de morte do contrato de trabalho. Certo. Agora a gente entra no filé mignon do assunto. A melhor forma de aprender isso para concurso é tratar cada questão como se fosse um estudo de caso, um arquivo criminal do trabalhador. Assim a gente entende na prática como as bancas gostam de cobrar cada falta grave da CLT. E olha os nossos primeiros clientes, Josias e Manuel. O caso do Josias falsificou um atestado. O do Manuel foi pego vendo pornografia no computador da firma. Os dois, rua por justa causa. A pergunta que a prova faz é: a empresa agiu certo? E o mais importante, a falta que eles cometeram é classificada do mesmo jeito? Pensa um pouquinho aí. Então, vamos lá. O caso do Josias é o exemplo mais clássico que existe de ato de improbidade. É a desonestidade na veia. Falsificar um documento para levar vantagem, tipo justificar uma falta, isso é quebra de confiança total. A banca examinadora vai classificar isso como improbidade, pode apostar. Agora, o caso do Manuel, a história é outra. O problema dele não foi desonestidade, mas sim uma conduta moralmente inadequada. E especificamente, uma conduta de natureza sexual no trabalho. O nome disso? Incontinência de conduta. E aqui vai uma dica que pode parecer boba, mas que salva na prova. Associa incontinência com incontinência urinária, que lembra órgãos genitais, sexo. Ajuda a não confundir nunca mais. E aqui, atenção, essa é a diferença que derruba muito o candidato bom. Se a incontinência de conduta é a violação moral de fundo sexual, o que acontece com as outras violações morais? Elas caem na vala comum do mau procedimento. Lembra do nosso primeiro caso da Simara? Vazar salários e ainda botar uns comentários maldosos? É um exemplo perfeito de mau procedimento. É grave, é errado, mas não tem nada de sexual. Pegou a diferença? Isso é crucial. Beleza. Mas não é só o empregado cometer a falta e pronto, tá demitido. Calma lá. O empregador tem que seguir regras muito específicas para poder punir. Se ele pular alguma etapa, a justa causa pode cair na justiça, mesmo que a falta do empregado tenha sido feia. E as 3 regras de ouro são essas. Primeiro, a imediatidade. Tem que punir logo depois de descobrir a falta. Segundo, proporcionalidade. A punição tem que ser do tamanho da besteira feita. E terceiro, a singularidade da punição. Essa aqui é a campeã de pegadinhas. Não se pode punir a pessoa 2 vezes pelo mesmo erro. É o que no direito a gente chama de não bis in idem. E para entender essa regra da singularidade, vamos voltar para o Josias. Na questão de prova, o que acontecia era o seguinte: o chefe dava uma advertência para ele pelo atestado. Passava uma semana, o chefe ficava remoendo aquilo e decidiu que foi pouco. Aí ia lá e demitiu o Josias. Pelo mesmo atestado? Isso não pode de jeito nenhum. Se já puniu com advertência, o assunto morreu ali. Demitir depois é punir 2 vezes, e isso é ilegal, cai direto em prova. Ok, vamos virar o jogo agora, porque não é só o empregado que pisa na bola, né? E quando a falta grave vem do empregador? A CLT, muito esperta, prevê isso. É a tal da rescisão indireta. Basicamente, é o empregado dando uma justa causa no patrão e recebendo todos os direitos como se tivesse sido demitido sem motivo. Para a gente entender isso,
olha o caso da Maria Aparecida. A empresa dela traz os salários e benefícios por 2 meses. Ela, desesperada, vai na rede social e desabafa, posta o extrato zerado, conta tudo. Adivinha? A empresa demite ela por justa causa, falando que ela sujou o nome da companhia. E aí, quem tem razão nessa história toda? O caso da Maria Aparecida é um exemplo clássico de falta grave do empregador. Não cumprir as obrigações básicas do contrato, como pagar em dia ou depositar o FGTS, é motivo de sobra para rescisão indireta. A atitude dela na rede social foi só uma consequência do erro inicial da empresa. Então, a justa causa que deram para ela não vale nada. E mais, ela tem todo o direito de entrar na justiça e pedir a rescisão indireta. Certo, agora vamos subir um degrau. A gente vai entrar nos detalhes, naquelas coisinhas que separam quem passa de quem fica no quase. Dominar o básico é obrigação. Agora, conhecer as súmulas do TST e esses casos especiais, isso sim garante aqueles pontos que fazem toda a diferença. Essa súmula aqui tem que estar no radar. Súmula 73. Ela diz basicamente o seguinte: se o empregado já está cumprindo o aviso prévio e, nesse período, ele apronta alguma e comete uma falta grave, a demissão dele vira por justa causa. Ele perde os direitos que teria, como o resto do aviso prévio. É exatamente o que aconteceu no caso do Luiz Marcos, que arrumou uma briga com o chefe durante o aviso. Só que o caso do Luiz Marcos tem um tempero a mais. A questão dizia que as agressões foram mútuas, ou seja, os dois erraram. Quando tanto o empregado quanto o empregador cometem uma falta grave ao mesmo tempo, a gente chama isso de culpa recíproca. E aí entra outra súmula, a 14 do TST. Ela manda dividir a conta. As verbas, como aviso prévio e 13º, são pagas pela metade. É o conceito mais chatinho, mas as bancas amam cobrar isso. E agora, um pula-pula de pegadinhas rápidas. Primeiro, alcoolismo crônico. A OMS diz que é doença, então a empresa não pode demitir por justa causa, tem que encaminhar para tratamento. Segundo, motorista que perde a CNH. Só vai dar justa causa se ele perdeu a carteira por uma conduta dolosa, ou seja, intencional. E terceiro, abandono de emprego. Não é só sumir por 30 dias. A empresa tem que provar a intenção de não voltar mais, o famoso animus abandonandi. Ufa, foi bastante coisa, né? Mas agora, para ter certeza de que tudo isso vai ficar fresco na memória na hora do vamos ver, a gente preparou a parte mais importante, um resumão, uma tabela para ser a nossa cola do bem no dia da prova. Então, vamos amarrar tudo. Ato de improbidade é igual a desonestidade. Exemplo, atestado falso do Josias. Incontinência de conduta é imoralidade com conotação sexual. Exemplo, a pornografia do Manuel. Já o mau procedimento é a imoralidade não sexual o restante. Exemplo, o vazamento da planilha com fofoca da Simara. E a violação de segredo, que é divulgar informação sigilosa, pode acontecer junto com o mau procedimento, como no caso da Simara também. Guardem essas associações que é sucesso. E para fechar, vamos deixar uma provocação para exercitar o cérebro. Se a gente juntar a súmula 7.3 da falta no aviso prévio com a súmula 14 da culpa recíproca, como um juiz decide um caso desses? É esse tipo de cruzamento de informações que as provas mais difíceis cobram. Fica aí o desafio para continuar os estudos. Bons estudos e até a próxima!